Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Queridos, abra sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Êxodo. Vamos ler o versículo 1 e 2. Êxodo, versículo 1 e 2, no capítulo 2. Também, isso, Êxodo 2, versículo 1 e 2. Bem, desde já quero agradecer ao nosso pastor Márcio, nossa pastora Érica, mais uma vez por esta grande oportunidade de estar fazendo uso da palavra de Deus nessa tribuna. Louvo a Deus também por esta oportunidade e pela vida de cada um que entrará por esta porta para assim estar juntamente comigo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor localize e diga glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, e fica no texto: o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume pés, e pondo nela o menino, pôs-no juntos à borda do rio. Bem, pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido. Acredito que todos que aqui estão já ouviram falar desse texto. É um texto que fala acerca do nascimento de Moisés, mas o que antecede este texto, que eu quero usar como ponto inicial, é que Deus, Ele olha para o céu, para a terra, e decide levantar de um homem a sua nação. Este homem se chamará Abraão. Deus olha para o céu, olha para Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa de crescimento, é uma promessa de multiplicação, é uma promessa de progresso, é uma promessa que o crescimento seria tão grande, tão estrondoso, ao ponto de incomodar. A promessa que Deus faz a Abraão era que a sua semente se multiplicaria como as estrelas do céu e como os grãos de areia. A finalidade de Deus fazer da vida deste grande homem uma grande nação, ao ponto de trazer incomodação às outras nações, era que as outras nações viessem olhar para a genealogia de Abraão, a nação de Abraão, ao ponto deles enxergar Deus nesta nação. E que essa nação, ela teria que carregar a etnia do céu, as características de Deus, ao ponto das outras nações circunvizinhas olhasse para Abraão e toda a sua descendência e conseguir enxergar um Deus vivo. Perceba que Deus, ele faz essa promessa a Abraão, e logo em seguida nós vemos essa promessa ela transcendendo em gerações e gerações, e com a mesma proporção que Deus faz a promessa a Abraão, Ele também faz a Isaac. Deus chama Isaac e fala para Isaac:
multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como os grãos de areias da terra. O texto diz que Isaac gera Jacó, e com a mesma proporção também Deus faz a mesma promessa que fizera a Abraão, seu avô. Deus fala para Jacó: Jacó, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como os grãos de areia. Farei crescer a tua semente, multiplicarei a tua semente. Perceba que a promessa que Deus está fazendo, que Deus fizera a Abraão, Deus faz a Isaac, seu filho, e na continuidade faz a Jacó, seu neto. E Deus vai fazendo as promessas. E a promessa que Deus faz, torna a dizer, essa promessa é uma promessa que transcende de gerações em geração. Porque quando Deus lança uma promessa, essa promessa é tão grandiosa, ela é tão impactante, tão abrangente, que o nosso tempo de vida e de durabilidade na terra não pode desfrutar ainda de tamanha promessa de Deus. A promessa, ela alcança nossos filhos. A promessa, ela alcança nossos netos. A promessa, ela alcança quem está ao nosso redor. A promessa, quando Deus ele faz sobre nossa vida, a promessa é tão impactante que até mesmo ela pode contagiar o nosso inimigo. A promessa que Deus faz sobre a nossa vida, ela é tão impactante, tão viva, que ela traz multiplicação sobre o nosso lar. Sendo que esta promessa, por muitas das vezes, ela tem um tempo. E este tempo, quando nós não estamos pautados com a vida em Deus, não conseguimos esperar o tempo da promessa, ao ponto de nós se precipitarmos e querer agir com as nossas próprias mãos, e querer decidir com as nossas próprias atitudes e situações. E é por isso que por muitas das vezes se frustramos mediante uma situação, coisas que Deus falou que ia fazer, mas pelo calor do momento entramos em ambiente, em portas, fazemos coisas por muitas das vezes que Deus falou para não fazer. Lembra de Abraão? Abraão, Deus falou para ele que multiplicaria a semente dele. Logo, já avançado em idade, sua esposa Sara falou: se deita com Agar, porque somos velhos, não podemos mais ter filho. Mas a promessa de Deus sobre a vida de Abraão era: multiplicarei a tua semente, farei crescer a tua semente, vou te fazer pai de nação. Mas já sou velho, não tem como mais. Se apresenta Sara: vamos fazer do nosso jeito. Toma Agar, se deita com Agar. Vamos ensinar a Deus como se deve trabalhar. E quer saber de uma coisa? Atitude precipitada gera consequências dolorosas. De que se queixa o homem do seu próprio pecado, depois se pega perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Calma, filho. Você tomou uma atitude no calor do momento. Agora, suporta a consequência das atitudes. Mas o nosso Deus é um Deus tão bondoso e tão misericordioso, que Ele não pegou a borracha e pagou aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Mesmo agindo precipitadamente, mesmo agindo no calor do momento, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele ainda vai cumprir aquilo que falou. Eu errei, eu falhei, me desviei, fiz
ainda bem que você é criatura e Ele é criador. Deus me trouxe aqui para poder te dizer, Ele te escolheu para ser um sucesso. Não vai ser a tua queda que vai aniquilar aquilo que Ele te prometeu. Não vai ser o teu pecado no calor do momento que vai aniquilar aquilo que Ele te prometeu. Não vai ser as tuas falhas que vai aniquilar aquilo que Ele te prometeu. Deus me trouxe aqui para poder te dizer, eu te levanto do muturro, eu te levanto desse acomodismo para fazer você lembrar daquelas promessas que eu te fiz no passado. A promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa geracional, e a promessa foi sobre semente. Vira para o teu irmão e fala assim para ele, foi sobre semente. E foi falado sobre semente. Aqui eu preguei para a minha vida. Eu peguei o que o pastor profetizou sobre a nossa vida. Ele disse aqui, seja semente, cresça no silêncio. E perceba que Deus faz a promessa para Abraão sobre semente, eu multiplicarei tua semente. Na continuidade fala para Isaac, multiplicarei tua semente. E depois fala para Jacó, multiplicarei tua semente. Perceba que Deus faz a promessa sobre semente e não sobre fruto. Até porque semente não é fruto. Semente produz fruto, mas fruto não produz semente. Então deixa quem quiser tacar pedrada no teu fruto. O que não pode fazer é destruir tua semente. Eu vou repetir isso aqui porque só o irmão lá de trás pegou. Deixa quem quiser tacar pedra no teu fruto, até porque Deus te chamou para ser semente. Semente produz fruto, porém fruto não produz semente. A semente produz o fruto. O fruto é dado como mesocarpo, a parte suculenta, a parte comível, a parte que pode ser degustada, apreciada, a parte que pode ser comida e você pode se saciar. Mas quando chega na semente, tem que jogar fora. Por quê? Porque semente não nasceu para ser devorado. Semente não nasceu para ser destruído. Semente não nasceu para ser detonado. Ezequiel, estão se levantando contra mim na empresa. Não se preocupa não. Estão se levantando porque você está produzindo fruto. Porém, você não pode ser destruído. Você não pode ser destruída. Ezequiel, o vizinho está se levantando. Estão fazendo obra de feitiçaria. Se levantou contra o meu casamento. Se levantou contra o meu ministério. Se levantou contra a minha casa. Os próprios da minha casa se levantou. O próprio da minha família se levantou. Não se preocupa não. Quanto mais se levanta, quanto mais pensa que está destruindo, é aí que Deus está te dando crescimento. Lembra de José? Jogaram José no buraco. Ainda bem que José era semente. Até porque semente para crescer para cima, antes tem que crescer para baixo. Pode te jogar no buraco, pode te jogar na cisterna, pode se levantar, mas você vai crescer. Recebe o crescimento da parte de Deus. Mas lembra de Jesus? Jesus está crescendo. E o crescimento de Jesus é tão grande, que todo joelho na terra irá se dobrar, e todo joelho sobre a terra e debaixo da terra irá se curvar após a sua ressurreição. Mas quando ele está na mesa, o texto diz que Judas Iscariote beija Jesus no rosto. Jesus vira para Judas e fala assim: faz o que tu tem que fazer, meu amigo. Na mesa Jesus dá de comer e dá de beber. Judas está se levantando, Judas está vendendo, Judas está caluniando, mas mesmo assim Jesus dá de comer e dá de beber. Lembra de Paulo? Dá de comer e beber aos seus inimigos e amontoará brasa viva sobre a vossa cabeça. Qual o segredo do crescimento? Não é pisar em ninguém, não é querer se ensoberbecer, é lembrar de que quando foi semente um dia. O segredo do crescimento é humildade. Até porque quem é humilde
não precisa contar trombeta no momento do crescimento. Quer perceber quem é humilde? Ele cresce em silêncio. Quer saber quem é humilde? Ele está crescendo, mas não está tocando trombeta. Porém, o crescimento traz visibilidade. Quando você está crescendo, conforme o pastor falou aqui, a semente está crescendo, não está fazendo barulho, mas conforme ela está crescendo, logo depois as pessoas começam a observar: aquele grão está crescendo, aquela árvore era pequena, mas está crescendo. Por quê? O crescimento traz visibilidade. De fato, a visibilidade traz incomodação. É verdade. Quando o crescimento, a multiplicação chega na sua vida, ao ponto de alguém se incomodar. Aconteceu isso com o povo de Israel. O texto diz que quando Jacó entra no Egito, ele entra com 70 almas no Egito. Perceba que Deus faz a promessa a Abraão. Entra Abraão e alguns filhos. Abraão gera alguns filhos. Isaac gera também. Mas da coxa de Jacó, que é o neto de Abraão, gera 70 almas. E essas 70 almas entram no Egito. E quando entra no Egito, sabemos a história. José é governador, recepciona Jacó, juntamente com as 70 almas. Faraó, ele coloca Jacó na melhor cidade, na melhor terra, terra de Gozém, terra que planta colhe, terra que não mana leite e mel, mas é uma terra boa. O texto diz que quando Jacó entra nesta terra, Jacó começa a crescer nesta terra. Perceba que o povo de Israel, eles tinham uma etnia diferente do povo egípcio. O povo de Israel, eles cuidavam de ovelha. O povo de Israel, eles pastoreavam a ovelha, plantava, colhia. Mas o povo egípcio não. Eles trabalhavam na construção de pirâmide. Eles adoravam outros deuses. O povo de Israel adorava um único Deus. Eles estão na terra de Gozém. E nesta terra de Gozém eles estão crescendo. E nesta terra de Gozém eles estão multiplicando. O texto diz que o povo todo morre. Se levanta um novo ciclo. Jacó morre, José morre, seus irmãos morrem, Faraó morre. E se levanta outro Faraó, se levanta outro povo. E agora Faraó está olhando para o povo de Israel e está incomodado com o crescimento e com a multiplicação. Eles estão olhando para o povo de Israel e estão dizendo: o povo está crescendo, o povo está multiplicando. Eia, usamos sabiamente contra este povo, para que porventura este povo não se una ao inimigo e toma o trono, toma o Egito. Vamos se levantar contra eles, vamos levantar tributo, vamos cansar eles na fadiga do trabalho, vamos cansar eles em todos os aspectos, para que eles não possam multiplicar mais. Mas Deus tinha uma promessa lançada sobre o povo de Israel, e a promessa é esta: crescimento e multiplicação. Pode querer oprimir o povo, pode querer abafar o povo, pode querer parar o povo, mas quem está debaixo da promessa vai crescer debaixo de opressão, vai crescer debaixo de depressão, vai crescer debaixo de ansiedade. Eu não sei da forma que você entrou aqui, se entrou ansiosa, se entrou querendo entrar de dentro de depressão, se entrou querendo parar na caminhada. Eu tenho uma palavra para poder liberar sobre a sua vida. Se você tem a marca da promessa, Satanás perdeu o campo hoje. É dentro de depressão, dentro de ansiedade, dentro de luta, dentro de guerra, dentro de batalha, você vai crescer. E hoje receba a libertação da parte de Deus. Crescimento. O povo está vivendo como servos na terra, igual da época do feudalismo. O povo era servo, trabalhava na terra, produzia para poder dar o seu atributo. Era um
servo modernizado, mas na verdade o povo era escravo. O povo estava sendo oprimido com suas casas, com suas terras, mas sendo oprimido, sendo escravizado. Mas era um povo que estava sendo escravizado, mas não conseguia olhar o seu crescimento. E quem estava escravizando o povo conseguia contemplar o crescimento deles. Já parou para perceber que tem pessoas assim, com síndrome de inferioridade? Ela está crescendo, Deus limpou, Deus salvou, Deus curou, Deus libertou, Deus fez promessa, mas ela olha para a vida dela, não enxerga o crescimento, fica se martirizando, fica questionando da vida. Se você olhar, você vai perceber que você acordou, você se levantou, você está andando, está sorrindo, está sentado nesse banco cheiroso, cheirosa. O pastor acabou de dizer aqui que vai doar uma cadeira de roda para uma criança que não anda. Irmão, não é se alegrando na derrota do próximo, mas é para você entender que é motivo de glorificação ao Senhor. Acordou, se levantou, respirou. Então, pelo amor de Deus, não questiona pelo que está na mesa, não questiona com a porta fechada. Adora a Deus pelo que Ele está te dando hoje. Se alegra com a família que Deus te deu, se alegra com a esposa que Deus te deu, se alegra com o marido que Deus te deu. Ah, mas o marido é problemático, bebe, o marido me trai, mas se alegra. Não entrou nesse relacionamento, paga o preço. Se alegra. Você está com vida, está com saúde, busca por ele, bota a foto dele na mesa de oração, na mesa ali, ó, escreve o nome dele, leva o óleo ungido, tá com o óleo ungido na cabeça. Mas o meu filho está problemático, Ezequiel. O meu filho está indo para a rua, está se misturando com quem não presta. Começa a profetizar no teu vale, porque é muito bom profetizar no vale dos outros. Eu quero ver profetizar no teu vale. Eu falo por experiência própria. É difícil profetizar no nosso vale, é difícil colocar a mão no nosso filho e orar, é difícil colocar a mão na nossa família e orar. Mas hoje Deus te convida a enxergar o crescimento que Ele está dando na tua família, mesmo você não contemplando nenhuma solução, mas Ele está dando crescimento. Como eu consigo perceber isso, Ezequiel? Olhos de livramento, olhos de livramento, olhos de livramento, olhos de livramento, olhos de livramento. O ano está se findando e Deus te livrou. Deus te livrou do acidente, Deus te livrou da Covid, Deus te livrou da doença, Deus te livrou do infarto, Deus te livrou do derrame. Elevaraia, dominar a canto, remanto, refaia, dominar a céu e calavaraia. Deus está dando livramento e ainda está continuando dando livramento no culto de hoje. Por quê? Porque Ele se faz presente, Ele se faz presente, dando livramento. Livramento. Eu faço crescer quem tem promessa. Não se preocupe, porque tem que a promessa Ele faz crescer. Eu estou preocupado, não se preocupe, porque a semente no tempo certo ela vai tendo crescimento. Até porque é tudo gradual. Porque se crescer da noite para o dia, a raiz não vai estruturar, não vai ter estrutura para suportar o tamanho dos frutos. Então é Deus te fortificando as tuas raízes e consolidando você na terra, para você ter estrutura para frutificar. Perceba que até pela biologia, todo fruto que cai sobre a raiz da árvore mãe, é necessário que o herbívoro venha, pega aquele fruto, o animal, e carrega aquele fruto e vai degustando. E depois ele lança a semente em terra. Porque se não tiver o trabalho do animal para pegar esse fruto, comer e levar, a capacidade de expansão da espécie daquela árvore se limita. E se limita, pode entrar em extinção.
Consegue perceber que até o fruto ele respeita o crescimento de quem já cresceu no ambiente? É por isso que toda semente ela tem que estar em movimento para crescer. Vou falar, é verdade. É por isso que Deus fala para Abraão: sai da casa da tua mãe, do teu pai. Porque para ter crescimento tem que ter movimento e atitude. Porque tem muita gente que quer ter crescimento, mas não quer ter atitude. Vou falar, Jesus. Quer ter crescimento, mas não sai da tutela do pai, da mãe. Quer ter crescimento, mas não se movimenta. Quero ter crescimento na obra. Deus me trouxe aqui para poder te dizer: é necessário se movimentar para ter crescimento. Se movimenta. O Espírito é movimento. Gênesis capítulo 1. O Espírito se movimentava sobre a face das águas. E Deus pegou Ezequiel e movimentou, levou no meio do vale que estava de ossos sequíssimos. O Espírito de Deus é movimento. É por isso que quem é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. É Deus que movimenta. Uma hora está na casa de ciclano, outra hora está na casa de fulano, outra hora está fazendo um serviço ali, outra hora está jogando um currículo, outra hora está fazendo um curso, um preparatório para poder fazer uma faculdade. É estar em movimento. Deus honra quem está em movimento. Deus me trouxe aqui para poder te dizer: não olha para a tua idade, não olha para a tua limitação, se agarra naquilo que eu te prometi, mas pelo amor de Deus, sai do acomodismo e vai para o movimento para ter crescimento. Se movimenta. Se movimenta. Se movimenta na oração. Se movimenta no jejum. Se movimenta na palavra. Porque o ministério que tem crescimento é um ministério que se movimenta. Ezequiel, eu quero crescer no ministério da palavra. Se movimenta. Procura uma escola. Aqui tem escola teológica. Pastor, eu quero participar porque eu quero ser um pregador. Eu quero entregar, Ezequiel, revelações de mistério da parte de Deus. Se movimenta na oração. Se movimenta no jejum. Ezequiel, eu quero fazer uma faculdade. Se movimenta nos estudos. Mas também não esquece a espiritualidade. Porque crescei na graça e no conhecimento. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Procura primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vai ser acrescentada. Mas se movimenta. Aleluia. Se mexe. Mesmo não querendo, se mexe. Mesmo a mente dizendo para você ficar parado, se movimenta. Porque o teu maior inimigo é você mesmo. Porque nem o diabo pode tardar aquilo que Deus te prometeu, a não ser você mesmo. Deus fez promessa, mas o único que pode te paralisar mediante a promessa que Deus te fez é você mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, sandália, escudo, espada, para ficar preparado contra a astúcia cilada do diabo. E havendo feito tudo isso, ficai firme. O crescimento ele vem acompanhado com as armaduras de Deus. Porque quando você está acompanhado com as armaduras de Deus, nada vai te separar do cumprimento da promessa de Deus. E se prepara, porque eu quero profetizar que ainda este ano de 2025 Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. E você vai iniciar o ano de 2026